Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Hoje eu quero voltar a abordar um assunto que é muito preocupante por conta do drama a que submete a Bahia. Estou me referindo aos números do ato da violência 2025. Só para se ter uma ideia do disparate e do motivo de preocupação para os baianos, se mata mais na Bahia do que no Rio de Janeiro em quantidade superior ao dobro. O Rio de Janeiro, no ano passado, teve 2.438 óbitos motivados por homicídios. A Bahia teve mais do dobro. Mais de 6 mil baianos foram assassinados no ano passado. São números que, quando comparados a, por exemplo, países, né, já representam uma preocupação redobrada. E eu vou explicar aqui, citando, por exemplo, a Argentina. A Argentina é um país com 36 milhões de habitantes. E durante todo o período do ano passado, 2025, foram assassinados 1.706 argentinos. Não chegou a 2.000 mortos na Argentina. Para se ter uma comparação, São Paulo foi 2.438. São Paulo. Em São Paulo foram assassinados 2.438 brasileiros. Na Argentina, mesma quantidade de população, ambos têm 46 milhões de habitantes. Na Argentina, apenas, entre aspas, é claro, 1.706 argentinos assassinados. Pois a Bahia supera São Paulo. A Bahia supera a Argentina, os dois juntos. Se juntarem as quantidades de assassinatos ocorridos no ano passado na Argentina e no estado de São Paulo, os números são inferiores a 5 mil. E foram mais de 6 mil baianos assassinados. E por que isso acontece? Por que em São Paulo se mata muito menos gente, menos da metade de vítimas do que na Bahia? Por que na Argentina se mata 1/3 da matança baiana? São indagações que, infelizmente, o governo não está dando resposta, porque são 10 anos seguidos com quantidade de homicídios que são crescentes. Se matam pessoas em anos que superam o anterior, o que significa dizer que não está tendo resposta. O governo não está respondendo, não está combatendo o crime. E combater o crime não significa somente colocar policiais na rua, fato que não acontece na Bahia. Você mal vê policiais na rua. Normalmente, quando a polícia aparece, é quando o crime já aconteceu. E aqui a gente não quer culpar a polícia por esse drama. Porque o que existe é uma política que não privilegia prioridade no que diz respeito à segurança pública. O governador está pouco se importando com os mortos. É isso que nos parece estar acontecendo. O governador faz pouco caso com a forma selvagem com que alguns assassinatos têm ocorrido aqui na Bahia e cujos modus operandi você não vê em outros lugares. E eu cito sempre Porto Seguro e Eunápolis como exemplos do quanto a violência aqui é medieval, é uma coisa de uma selvageria desmedida. Porque nesses dois municípios, repito, Porto Seguro e Eunápolis, os criminosos faccionados, normalmente são integrantes de facções criminosas, eles sequestram, eles torturam, eles matam, decapitam, esquartejam, e tudo isso sendo filmado para posteriormente enviar o vídeo para a família e para as redes sociais. Ou seja, é como se estivesse confrontando o Estado. É como se estivesse dizendo para o Jerônimo que ele é um banana, que ele não manda em nada, quem manda aqui são os líderes criminosos. É como se estes assassinatos estivessem funcionando para deixar a sociedade
acovardada, encarcerada dentro das suas próprias residências. E ainda assim com medo do imóvel ser arrombado e pessoas serem sequestradas para posteriormente serem assassinadas de uma barbárie tão desmedida que não dá para ver similaridade em qualquer outra parte do Brasil. Isso acontece aqui na Bahia, notadamente Porto Seguro e Eunápolis. E por que não se toma providência? Porque esses vídeos, com esses assassinatos bárbaros, a ousadia é tão grande que os bandidos aparecem. Alguns até mostram a cara. Em países civilizados e até países subdesenvolvidos, até a mão do criminoso, só a mão aparecendo, a polícia identifica ele. É pela voz, às vezes até pela sombra. Aqui os bandidos mostram a cara. E quase nada está acontecendo. Esses dias eu até fiquei feliz em função de uma tragédia ocorrida. 3 bandidos em Porto Seguro, no distrito de Porto Seguro, sequestraram uma garota de 20 e poucos anos, uma morena bonita, deceparam os seus dedos de ambas as mãos, depois amarraram a corda em torno do pescoço dela. Ela estava sentada, encostada numa árvore, suspenderam ela pelo pescoço. Em todo momento parecia que ela estava grogue, parece que ela estava ali ébria, porque ela não reagia, não tinha aparente noção do que estava acontecendo. Acho que doparam bastante aquela garota. Eu sei que assassinaram ela, tudo filmado. E depois de enforcá-la, ainda esfaquearam ela dezenas de vezes. E eu conversando com um amigo meu que é policial, e ele falou: Val, os 3 foram assassinados. Os 3, a polícia perseguiu, eles atiraram nos policiais e no revide os 3 foram mortos. Aí eu falei: ô cara, que maravilha. E eu fiquei assim depois imaginando como é que eu posso festejar assassinatos. Como é que eu posso me alegrar com morte de pessoas. Porque eu sempre tive uma concepção, a teoria, na verdade, não uma convicção, de que não tinha motivo de se matar alguém. Eu era radicalmente contra a pena de morte, enfim, ninguém tinha direito de matar ninguém e tal, mas as coisas foram mudando nesse meu pensamento em decorrência das ocorrências de covardia contra crianças, contra idosos, contra pessoas indefesas, como foi o caso específico dessa garota aqui que morreu porque era namorada de um líder de uma facção rival. Ou seja, eu passei a entender que esse tipo de gente polui o ambiente, sabe? Inferniza o universo, e que essas pessoas têm que ser exterminadas, porque se não for dado um freio, elas permanecerão matando inocentes. Essa é a ideia que eu tenho hoje. Eu continuo contra a pena de morte, continuo. Mas tem algumas situações que acontecem que não dá para a gente ficar distante, né, dessa concepção de que quem mata tem que morrer. E quem mata de maneira covarde, este sim é que tem que morrer mesmo. E quando eu me refiro à pena de morte, eu não estou aqui dentro da legalidade, dizendo que não tem que ter uma jurisprudência, o cara tem que ter direito a julgamento, o cara tem que ter defesa, e depois a sentença, ele tem que ter um período também para a execução daquele veredicto. Essas coisas, esse ritual da magistratura, da nossa jurisprudência, ele é falho. Estados Unidos, que é um país civilizado, existem registros de inúmeros condenados à morte que depois foi comprovado que eles não tinham absolutamente nada a ver na responsabilidade do delito. Mas eu estou me referindo àqueles indivíduos, os criminosos, que não há dúvida, como nesse caso específico. Os caras foram filmados, mostraram a cara, sabe? A tonalidade de voz, a impostação de voz, a gesticulação, não tinha como haver defesa ali. Foram eles mesmos. Nem se fosse usar inteligência artificial, recursos de Photoshop, coisa que o equivalha, chegaria àquela naturalidade do que foi visto. Então não dá para a gente aceitar que aquele tipo de indivíduo fosse
aprisionado, processado, investigado, condenado e aprisionado, porque, com certeza, 8 anos depois eles estariam livres. E não estariam livres, arrependidos, ressocializados, estariam livres, mais furiosos, porque os presídios deste país são universidade do crime. Porque tem sido dos presídios que têm saído as ordens para assassinatos, práticas de tráfico de droga, crimes absurdos. Então, para que prender um indivíduo desta natureza? Para perder tempo? Para fazer com que a violência se amplie? Porque eles são presos, ficam revoltados na cadeia, passam lá 4, 5, 6, 7 anos, se for preto e pobre, ou se for bandido do baixo clero, e aí o que é que vai acontecer? Sai mais revoltado. Então, nesse tipo específico, eu fico satisfeito quando eu vejo esse tipo de desfecho. É um negócio meio complicado para a gente, sabe, expressar, até porque eu sou pai, sou avô, a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas o fato é que cada um pague por si. Sabe? Se o sujeito fez as suas escolhas, se a opção dele foi pelo crime, quem mata tem que matar, tem que ser morto. Eu tenho essa teoria certa hoje. Agora, é óbvio que eu não estou me referindo aqui ao homicídio em si. Né? Estou falando do assassinato que é cometido de maneira brutal, de maneira bárbara, de maneira impiedosa, covarde. Então, quem pratica esse tipo de crime não tem direito à vida. Escolheu a morte e a consequência para ele também tem que ser a morte. Então, não dá para entender a Bahia com mais de 6 mil assassinatos durante um ano. Não dá para entender um Estado rico, um Estado que toma mais de 30 bilhões de reais de empréstimos internacionais, não usar pelo menos 1% dessa verba para o combate ao crime. Eu digo sempre aqui que existem coisas que não dá para a gente entender. E eu até cito os desastres aéreos. Toda vez que tem uma queda de avião, seja por qualquer que seja o motivo, o mundo inteiro se desloca para aquela situação. Há uma investigação rigorosa, se gastam milhões de dólares para recuperar os restos da fuselagem, da maquinagem, reconstrói aquela aeronave, ainda que ela tenha submergido a 3, 4 mil metros de profundidade. Eles vão lá com o robô, eles recuperam o último parafuso e fazem a reconstituição da fuselagem de todo o avião, para depois fazerem uma pesquisa minuciosa de cada detalhe. Eles sempre chegam. Nunca há um acidente de avião sem resultado de causa. Sempre chegam ao que foi que aconteceu ali, seja de ordem mecânica, seja de ordem humana. E eu, modesta parte, sou estudioso desse caso. Não tem um só caso de sinistro do transporte aéreo sem o resultado da sua motivação. Porque o mundo se desloca para ali. As seguradoras, as fabricantes das hélices, que são os motores, das aeronaves, os órgãos de investigação de acidentes aéreos, o mundo inteiro. Se acontecer na Bórnia, se acontecer no Japão, se acontecer nos Estados Unidos, no Equador, no Brasil, no Uruguai, em qualquer que seja a parte do mundo, o mundo inteiro vai para ali. Até porque é raro acidente de avião, coisa muito rara, sobretudo quando eu me refiro a aviões comerciais, aqueles que quando caem matam 100 pessoas, 200, 300, 400 pessoas. Pois bem, mesmo quando são aeronaves menores, bimotores, aeronaves até de passeio, que só com 2 ocupantes, 3 ocupantes, ainda assim há uma investigação rigorosa e normalmente os acidentes não acontecem pelos mesmos motivos. Nunca. Sempre os acidentes acontecem por situações que são até então desconhecidas. E uma vez estudadas, uma vez detectado qual foi o problema, aí há todo um esforço. Eu quero até recordar quando aconteceram aqueles atentados contra as Torres Gêmeas dos Estados Unidos. Ali foi por conta das cabines serem acessíveis. As aeronaves, até aquele momento, tinham as suas cabines, né, da cabine do piloto, porque tinha muitos passageiros, sobretudo menores, que queriam ver como era o processo ali, e aí acessava-se aos passageiros justamente esse tipo de possibilidade. Mas depois daqueles acidentes, todas as aeronaves comerciais
possuem ali uma mecânica de que ninguém consegue abrir. Pode chutar, martelar, enfim, não há como abrir a apostila de uma cabine de avião. Teve até um acidente premeditado em que o piloto derrubou um avião com mais de 200 passageiros. Ele era um suicida e estava na cabine só. Quando é uma viagem transatlântica, uma viagem para 10 mil pés, acima de 10 mil pés, normalmente a viagem de cruzeiro é de 25 a 30 mil pés. Então, acima de 10 mil pés, nunca uma aeronave é pilotada com menos de 3 piloto, copiloto e engenheiro de bordo na cabine. Neste avião, o engenheiro de bordo tinha ido dormir, que eles fazem revezamento, e ficaram só 2 na cabine. O piloto disse para o copiloto, foi ao sanitário, e ficou somente o piloto na cabine, justamente o piloto homicida. E ele travou a porta. Quando o piloto foi que saiu para o sanitário, o copiloto, que era um homicida, travou a porta. Quando o piloto tentou retornar, não conseguiu abrir. E foi um desespero daqueles que a gente pode imaginar dentro da aeronave, porque o piloto já sabia o que estava acontecendo, porque o avião estava caindo em altíssima velocidade e de bico, numa situação de um problema irreversível, porque todas as manobras possíveis do piloto para tentar entrar na cabine foram inúteis. E ali o desfecho foi de uma tragédia com mais de 250 mortos. Então, isso foi investigado, porque a cabine tem a chamada caixa preta, e a caixa preta grava tudo o que acontece na aeronave. Por isso que a investigação ouviu o desespero do piloto tentando entrar na cabine, né? O copiloto em momento nenhum se manifestou, não disse absolutamente nada. E aí tem uma outra caixa preta que é relacionada à mecânica da aeronave, e aquela caixa preta que vai dizer velocidade, latitude, atitude, tudo está contido ali naquela caixa preta. São 2 caixas pretas em cada aeronave. A voz mostrando o desespero do piloto e o outro instrumento mostrando a forma com que estava sendo pilotado o avião. Enfim, tudo desconexo com o padrão, com o que tinha que ser. Então isso foi investigado. Levou-se mais de 3 anos para chegar a essa conclusão, mas se investigou. Gastou mais de 40 milhões de reais para recuperar a aeronave, o que sobrou da aeronave, para a remontagem dela, enfim. A investigação foi caríssima, foi demorada, porque normalmente demoram. As investigações de sinistro com a aeronave em torno de 2, 3 anos. Pois bem, mas se chegou à conclusão, se sabe por quê. Aí por conta disso mudou-se o método, sabe? Nunca a cabine fica com 2 pessoas apenas da tripulação, e mesmo a terceira quando sai, existem recursos que antes desse acidente não existiam, dele poder abrir a escotina, a porta, ainda que seja sem a vontade de quem esteja dentro da cabine. Então, onde eu quero chegar com essa minha argumentação? É por que o governo do Estado, porque o aparato policial não investiga esses assassinatos que estão acontecendo em Porto Seguro, em Anápolis e na Bahia, no contexto generalizado? Por que não há investigação sobre não somente as práticas, mas os seus protagonistas? Porque se essa investigação acontece, os caras estariam presos, os criminosos estariam todos identificados e presos. Mas não, porque essa matança que acontece na Bahia, ela é recorrente. Muitas vezes é o mesmo criminoso praticando dezenas de crimes. Então, se ele é parado no primeiro, no segundo, no terceiro, o que é que vai acontecer? Vai haver uma diminuição de crimes de homicídios, porque o seu causador foi dominado, foi aprisionado. Mas aqui não acontece isso. Na Bahia não acontece, porque não há investigação. A polícia militar, e aí eu volto, né, a esse assunto, no contexto de município, para citar Itabuna. A polícia de Itabuna sabe quais são os bairros mais vulneráveis. A polícia de Itabuna, o 15º Batalhão de Polícia Militar, tem um mapeamento da violência local. A polícia militar sabe onde é que mais se assalta,
onde é que mais se pratica estupro, arrombamento de estabelecimentos comerciais, homicídios, tentativa de homicídios, roubo de veículos. A polícia de Itabuna sabe de tudo isso, a polícia só não sabe quem são os causadores, quem são os autores. A polícia sabe até onde tem boca de fumo na cidade, que diga de passagem em quase todo lugar. A polícia sabe quais são os bandidos, a polícia tem uma lista de centenas de criminosos já identificados. Esporadicamente a polícia está prendendo, aí a justiça vai e solta logo em seguida. Tudo isso está acontecendo também em Itabuna, que é uma realidade em todo o estado da Bahia. E essa conversa de que a polícia prende, a justiça solta, mas é o que está acontecendo, isso é recorrente no país inteiro. Então, quando pegar esse tipo de bandido que eu citei aqui, da matança da moça, os 3 que foram assassinados numa troca de tiro com a polícia, esse tipo de gente tem que ser preso não. Para que usar algema para esse tipo de gente? Tem que ser detonada, essa gente tem que ser detonada, tem que sair de circulação, tem que colocar ele lá, onde ele coloca as suas vítimas. Fora isso aí, é o Estado agir com legalidade. Porque o que a gente quer não é que o Estado tem que querer. O Estado não pode ser homicida. O Estado tem que fazer uma política preventiva, ostensiva, de segurança pública, porque inclusive está na Carta Magna. Nós, cidadãos brasileiros e visitantes, turistas que estejam no território nacional, tem que ter a proteção do Estado. Mas o que a gente vê é diferente. Eu tenho um filho que mora na Suíça e quando ele vem para o Brasil, os colegas dele, os vizinhos, os amigos, ficam temerosos, porque a ideia que o suíço tem do Brasil é que as pessoas estão sendo decapitadas aleatoriamente. Chega, pega a pessoa, decapita, esquarteja a pessoa, aquela coisa bem medieval, que a pessoa está andando na rua e de repente um tiro, né, do esmo vem, pá, mata a pessoa. Que em tudo quanto é lugar tem um assaltante, tem um ladrão à espreita. Essa ideia que o estrangeiro tem, notadamente o suíço, porque a informação que eu obtive foi do meu filho, né, lá na Suíça, a imagem que o Brasil tem lá fora é de um país selvagem, de um país onde a lei, quem determina, é a facção criminosa. Porque lá em Berna, na Suíça, né, a imagem do Brasil é de que o PCC é que manda e desmanda em São Paulo. É o PCC que estabelece as regras de cobrança do gás, da internet, do transporte, dos aluguéis, da ocupação de imóveis. É o PCC que diz que determinada rua tem que estar fechada em determinado tempo. Sabe? É o PCC que diz quem é que mora e quem não mora ali no morro, na periferia. Igualmente é o que acontece em São Paulo com o Comando Vermelho. Então essa é a imagem que o Brasil tem lá fora. Não tem a imagem que nós temos, por exemplo, da própria Suíça, onde assalto é uma coisa tão absurda que é quase inexistente. Não se fala em assalto na Suíça, não existe assalto no Japão, não existe. Roubo é uma coisa raríssima. No Japão, o roubo é de bicicleta. No ano passado, roubaram 500 e poucas bicicletas em todo o país. 500 e poucas bicicletas. Aqui se rouba 500 bicicletas por dia, aqui no Brasil. E a população não é muito diferente. Na Suíça, essa coisa de assalto, de roubo, isso não existe. É uma coisa que, quando é praticado, que é uma raridade enorme, é normalmente por africanos ou sul-americanos. Então, por que lá as coisas funcionam e aqui não funcionam? Qual a diferença? Porque o sistema é o mesmo. Porque o sistema é um só, no planeta todo, o sistema é um. O que é o sistema? O sistema é o Estado. E por que o Estado lá funciona e aqui não funciona? Por que lá as pessoas têm segurança e aqui as pessoas vivem temerosas? Porque aqui é uma bandalheira muito grande, cara. Aqui é uma corrupção deslavada, aqui você não sabe qual é o juiz que é direito, qual é o juiz que não é do direito, aqui você não sabe qual é o prefeito que é honesto, qual é o prefeito que efetivamente merece a nossa confiança, o deputado... Já teve situações de deputado matar pessoas aqui com serralheira, sabe? Com serra elétrica, sabe? Amputar braço de pessoas, perna, com serra elétrica. Olha que absurdo, um deputado federal fazer um negócio desse, sabe? Senadores, deputados federais, líderes de quadrilhas de ladrões. Isso é o que mais tem neste país. Dos 513 deputados federais atuais no Brasil,
no mínimo 130 deveriam estar presos por acusações absurdas, inclusive de estupro, de assassinatos, de formação de quadrilha, de corrupção exagerada, de milhões e milhões de reais sendo roubados. Esses caras estão lá fazendo leis, estão lá decidindo sobre os nossos destinos. Mas a polícia está preocupada, ou melhor, a justiça está preocupada em condenar uma mulher que pinta com batom uma estátua, simbolizando essa coisa ridícula que é a justiça no Brasil. Porque os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, eles são harmônicos, embora cada qual no seu quadrado, mas o que a gente vê não é isso na prática. É igual o SUS, bonitinho no papel, na prática é outra realidade. Então, se a justiça desse país fosse séria, se a justiça desse país fosse honesta, executivo e legislativo não seriam a bandalheira que é. Porque lá nesse país que eu citei, e eu continuo falando de Japão e da Suíça, onde eu tenho familiares que residem, lá o vereador, o prefeito, o deputado estadual, o deputado federal, o senador, lá também tem tudo isso, sabe? Eles nunca praticam essa bandalheira, porque lá eles sabem das consequências. Lá o prefeito, ele é monitorado, ele é fiscalizado e ele não é corrupto. Não há corrupção nesse país, não há. Às vezes há tráfico de influência, que também é condenado lá. Aqui é bandalheira, aqui é coisa, café pequeno. Tráfico de influência, assédio moral, isso aqui é café pequeno. Isso aqui não. Sabe? Pois lá é um crime hediondo. Lá o patrão, o deputado, o chefe de gabinete, o burocrata, ir para a cama com a servidora pública só por conta do cargo dele, lá dá uma cadeia pesada. E sabe o que acontece lá quando são fragados? Os caras se suicidam de tanta vergonha que eles têm. Nos Estados Unidos, uma vez, um burocrata foi flagrado no ato de corrupção, ele convocou a imprensa para se explicar, dar uma tentativa de justificativa lá. Sabe o que ele fez? Ele tirou do capote uma arma, cano duplo, botou na boca e se matou na frente de todo mundo, porque não tem explicação. O cara fica desmoralizado pro resto da vida, nunca mais vai encontrar emprego, aí a família não quer mais saber dele porque é execra, a sociedade trata ele como leproso, porque é um crime hediondo. É como se aqui a pessoa tivesse estuprado uma senhora de 90 anos. Pro resto da vida vai ser um bandido execrado pela sociedade. Aqui não. Aqui o cara comete barbaridades e se elege prefeito, vereador, deputado, senador, governador, presidente, não quer saber. O povo não quer saber por que o indivíduo passou quase 2 anos preso, com robustas comprovações de corrupção, formação de quadrilha, e o sujeito vem e elege presidente da República. Aqui neste estado, o povo não quer saber se o governador antes foi um secretário de educação, o pior do Brasil. Aqui não, aqui há uma irresponsabilidade da nossa nação muito grande e ela acaba sendo vítima de si mesma, porque elege bandidos, elege pessoas incompetentes, pessoas impertinentes que acaba nomeando para ser conselheiro de tribunais de contas as esposas, as filhas, as amantes, que bota para ser ministro do STF, pessoas que sequer têm capacidade intelectual para exercer um cargo de supremo, de juiz supremo, superior. Não tem ninguém maior do que ele na questão generalizada. Manda mais do que presidente da República, manda mais do que general de exército, o ministro da Justiça. E aí quem é esse cara lá? É um amigo do presidente. Aí ele foi advogado do presidente, quando é presidente foi preso igual um ladrão que ele é. Aí pegou advogado para ser ministro. Ah, esse daqui foi ministro de Justiça, sabe, cheio de processo no estado dele, mais de 200 processos por ato de corrupção, é ministro do STF. Vai acreditar num país desse, rapaz? Mas mesmo assim eu tenho esperança, né? Eu sou uma pessoa assim, que eu nunca perco a esperança, eu nunca perco. Eu sempre fico na expectativa de aparecer aí os boinas verdes, de aparecer os capas pretas, sabe? Que fazem a diferença e coloca nesse país o reviver de 64, para que nós tenhamos aqui um país sério, porque do jeito que está, sobre uma suposta democracia que é bandalheira, sabe? Quem diz que o Brasil é democrático é porque não vive no Brasil, ou porque não sabe da realidade, ou então é porque é bandido do colarinho branco.
Porque democracia pressupõe você, numa cidade como Itabuna, Porto Seguro, Eunápolis, poder ser candidato, por exemplo, a vereador sem ter que gastar R$ 500 mil para tanto. É você ser prefeito de uma dessas duas cidades sem ter que gastar R$ 10 milhões. O prefeito de uma cidade de 200 mil habitantes em média, ele tem um salário de R$ 30 mil. Ele vai para 48 meses de sua vida, trabalhando de domingo a domingo, muitas vezes durante 12 horas no mínimo por dia, sem direito a férias. Ele vai ter uma renda aí que não vai chegar a R$ 500 mil, sabe? Uma coisa absurda, mas gasta 10 milhões. O vereador numa cidade como Itabuna, 220 mil, 250 mil habitantes, gasta 600, 500 mil para se eleger. A maioria, um ou dois, gasta só 50 mil, 80 mil. Porque também quem não gastar no mínimo 80 mil está fora do processo. Pode ser a pessoa mais honrada, mais inteligente, mas se não tiver pelo menos 80 mil, está fora, não se elege. Porque os votos conscientes, eles são poucos e são diluídos entre alguns poucos candidatos que são sérios e bons. 80% do eleitorado já vai para a urna com o voto comprado ou alienado. Essa é a realidade. Então, para o candidato sério, candidato bom, candidato qualificado, ter sucesso numa corrida eleitoral, ele ter ali 60%, 70% dos votos legítimos, votos que foram confiados pela credibilidade da pessoa, pela competência da pessoa. Mas se ele não tiver o dinheiro para os 30% que faltam, os 40%, e aí é onde eu digo que tem que ser no mínimo 80 mil reais, aí está fora, não se elege de jeito nenhum. E o resultado é isso que a gente está vendo aí, de crimes, sabe? Colocando a Bahia como campeã nacional de homicídios, né, de mortes com metodologias que são de uma selvageria desmedida, satânicas, sabe? Tudo isso em decorrência de que nós elegemos, como nossos legisladores, como nossos governantes, pessoas desqualificadas, muitas delas bandidas. Ou a gente aproveita tudo isso que eu falei aqui, eu fiz aqui uma miscelânea de acontecimentos baseados em fatos, ou a gente faz uma reflexão sobre tudo isso. E aproveita agora o dia 4 de outubro próximo para dar uma repaginada no estado e no país que nós queremos, ou a gente vai permanecer com essas coisas que estão aí, sabe? Com esses excrementos da política que estão aí, infernizando a vida dos baianos e dos brasileiros. Nós vamos a um breve intervalo, é coisa muito rápida, é um pé lá e um pé cá. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora
msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Olá, gente, estamos de volta. Eu sou Val Cabral e este é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Olha a importância de nós termos veículos de comunicação que sejam locais, que abordem questões relacionadas ao nosso cotidiano, que estejam próximos dos acontecimentos e que diz respeito a todos nós, as nossas ruas, os nossos bairros e a nossa cidade. Por isso a importância de veículos como a TVI, porque aqui é a única TV. Nós somos, em Itabuna, as referências de maior quantidade de veículos de comunicação. Está aqui no interior da Bahia a maior quantidade de televisão, a maior quantidade de emissora de rádio AM e FM, a maior quantidade de blogs e sites, revistas, jornais. Nós somos referência de comunicação em todo o interior da Bahia. Não há nenhuma cidade, seja Feira de Santana, Vitória da Conquista, Juazeiro, Lauro de Freitas, Camaçari, que são cidades maiores do que Itabuna, né, com quantidade de veículo de comunicação superior a Itabuna. Nós somos o número 1 no estado no que diz respeito à comunicação. E o povo de Itabuna é bastante abastecido de informações. O povo de Itabuna é muito sintonizado, o povo gosta de rádio, gosta de televisão, né? E isto é importante porque é através destes veículos que a população tem conhecimento de coisas que nos outros canais não é assistido e nem ouvido. Televisão. O que a gente fala aqui você não vai ouvir, por exemplo, na Cabral e na Santa Cruz, você não vai ouvir, só ouve aqui. Por isso a importância da TVI. E por isso é que a gente pede que vocês nos prestigiem, né? Oriente as pessoas a nos assistirem, gravem nossos programas, sejam nossos parceiros, porque é isso que nos motiva. É isso que faz com que nós estejamos aqui diariamente com programação vasta e programação local. Aqui você vai ter conhecimento dos acontecimentos e dos seus protagonistas. É aqui onde você vai saber o que está acontecendo no seu bairro, na sua cidade, porque nas outras alternativas, a notícia nacional é estadual e às vezes nem notícia é. Mas aqui é só notícia. Aqui mesmo quando há entretenimento, você tem informação de quem são os atores, de quem são as pessoas que estão fazendo a notícia em Itabuna. É daqui também que partiram diversos jornalistas, radialistas, telejornalistas para o Brasil inteiro. Nós temos grandes profissionais na Band, na Globo, né, na Record, no SBT, que vieram da TVI. Eu me lembro que eu tinha um programa aqui, eu não sei se era ainda o Olho no Olho, me parece que sim, isso faz muito tempo. E aqui eu tinha uma repórter que era a garota do tempo, né? Que é a Camila Oliveira, né? Camilinha, está na TV Santa Cruz hoje, né? E eu fico tão feliz em vê-la ali, porque eu tenho certeza que o tamanho dela é muito maior do que a Bahia. Acho que ela já deveria estar no eixo Rio-São Paulo já há muito tempo, porque ela é uma profissional excepcional. E nós temos vários outros, não estou me enfiando 1, 2, não, são dezenas. Eu cito Camilinha por conta dela ter sido parceira nossa no programa. Mas isso nos gratifica, isso nos deixa, sabe, com um orgulho enorme, porque a gente é daqui. E não que eu seja barrista, é porque quando a gente tem uma TV que é local, essa TV dá para a gente a convicção de que nós temos uma importância enorme quanto cidadão, né, quanto profissional de comunicação e, sobretudo, a nossa cidade que é levada para o exterior, porque esse programa é assistido em vários países e assim também os demais programas, porque através das redes sociais nós estamos nos 4 pontos cardeais do planeta. Tem muita gente que, quando eu cito aqui Japão, Estados Unidos, Canadá, Suíça, é porque lá eu tenho familiares, tenho amigos e que constantemente estão nos assistindo. Eu me lembro que uma certa feita eu entrevistei o Carlos Santal, pintor extraordinário, ele que é itabunense, e ele passou 16 anos em São Paulo. Ele dizia, Val, todo dia eu assisto o programa. Eu tinha um programa que era diário aqui. Todo dia eu assisto o programa, né? A TVI já é assim uma coisa cotidiana lá na minha cidade, lá em Portugal, que era Porto, ele morava em Porto. Então, isso para a gente é gratificante, porque a gente sabe que o nosso trabalho tem tido desdobramento que não se restringe à geografia local, né? Transpassa esse negócio de Bahia, de Brasil. Mas é preciso que nós tenhamos do itabunense, do sul-baiano,
né, o acalento, né, da audiência, né, a participação também. Você que está aí nos assistindo, se quiser nos visitar, né, saber como é que é feito todo esse trabalho, conhecer a estrutura da TVI, com certeza absoluta, nosso amigo Barbosinha e toda a equipe, né, da TVI vai ter uma satisfação enorme em recepcioná-los aqui na nossa emissora. Portanto, queremos agradecer em nome de toda a equipe, né, toda a equipe da TVI, né, essa coisa fantástica que é termos você, meu amigo, e você, minha amiga, como parceiros diários, né, como nossos telespectadores preferenciais e especiais. Ok? Muito obrigado. Vou voltar agora ao assunto do bloco anterior, que é a questão da violência e das suas causas. Pois muito bem. Estamos na iminência de uma eleição. Nós vamos escolher no próximo dia 4 de outubro quais são os deputados estaduais, federais, os nossos senadores, o nosso governador e o presidente que queremos. Vai estar aqui, ó, na capacidade da nossa digitação dos números, as nossas decisões, as nossas escolhas. Somos nós e a máquina, não tem ninguém nos fiscalizando, monitorando, manipulando. Somos nós mesmos que decidiremos. A escolha é individual, mas o interesse é coletivo. É todo mundo lutando pelo bem de todo mundo. Somos nós, numa sinergia fantástica, fabulosa e nacional, decidindo sobre os nossos destinos. Somos nós, os baianos, que teremos que decidir nas urnas qual é a Bahia que nós queremos. Se nós escolhermos a Bahia que temos, nós não poderemos reclamar da Bahia ser o estado onde mais se mata a gente no Brasil. Se nós permanecermos com a Bahia que temos, nós não vamos permanecer tendo a fila do SUS estigmatizada como a fila da morte, a chamada regulação, que é a fila da morte. Se nós permanecermos com a Bahia que nós temos, nós não vamos poder reclamar da infraestrutura deplorável, com rodovias esburacadas e estradas vicinais intransitáveis. Nós não vamos poder reclamar da educação sucateada que nós temos. De um governador que diz que o professor é culpado pela reprovação do aluno e que por isso não tem que reprovar, tem que aprovar o aluno de qualquer jeito. Ou seja, não é uma metodologia pedagógica que seja, no mínimo, respeitosa para ser pronunciada por um governador que diz que seus opositores têm que ser colocados numa pá de retroescravadeira e jogado numa vala, numa atitude bestial. Então nós temos agora que decidir se é essa Bahia que nós queremos ou se uma Bahia diferente. E essa retórica de que são todos cachorros da mesma linhagem, que só muda as coleiras, isso aí não é real, porque não existem pessoas iguais. A gente pode até alternar ruins por ruins, mas um dia, nessa alternância de ruim por ruim, nós vamos acabar elegendo o que seja menos ruim, para chegarmos no final com o melhor. Então não devemos nos ater a essa retórica de não, porque é tudo ruim, é tudo ladrão, é tudo bandido, não vota nesse cara não, porque voto em branco e voto nulo são votos que não se justificam, porque são 4 anos para a gente tomar uma decisão sobre os nossos governantes, e aí essa conversa de que são todos bandidos não se aplica dentro de uma lógica. Porque não são iguais, são diferentes, até na prática da criminalidade eles são diferentes. Tem bandidos que roubam 51 milhões de reais em caixa, tem bandidos que só roubam R$1. Não são iguais. É claro que todos têm que ser condenados, não se pode votar em bandido, mas como tem essa conversa de que estão todos iguais, então vamos fazer a alternância dos iguais. A gente elege um bandido hoje, aí esse bandido a gente tira para entrar outro bandido. Porque quando o bandido sucede bandido, um acaba denunciando o outro. E a gente acaba sabendo das coisas que estão acontecendo. Mas se a gente permanecer, né, com os mesmos bandidos, a gente vai ter sempre uma face da moeda apenas para fazer a avaliação de valor. Então por isso que a gente tem que usar essa próxima eleição para decidir. Eu não estou aqui falando que tem que votar contra A ou contra B, não, não. É o cidadão no seu direito de voto e de decisão, que deve demonstrar-se ali, através do seu título de eleitor, a sua ideia, né, a sua perspectiva de Bahia futura, ou de Bahia permanecendo como está. É usar o bom senso. Na vida tudo tem que ter de bom senso. A gente sabe que quando a gente elege deputado estadual, e são 63 na Bahia,
A gente está assinando um cheque em branco para o indivíduo que vai nos representar em Salvador. Nosso município vai ter voz na Assembleia Legislativa da Bahia através dos deputados que nós vamos eleger. Aí esses deputados é que vão endossar as indicações do governador, que é quem a gente vai eleger, nas indicações, por exemplo, de conselheiro dos tribunais de cultura, tribunais de conta. Até tribunal eleitoral, é o governador que indica o endosso dos deputados. Como mais de 40 deputados, sempre, independentemente de quem seja o vereador, o governador, estão ali sendo subservientes, né, aliados, então acaba tendo o governador, né, a aprovação de suas indicações. Tanto que o que a gente vê aí é esposa de deputado, indicada para o conselho, para o conselho do Tribunal de Contas dos Municípios, a esposa do governador, esposa do ex-governador, ministro que foi flagrado com a mão na botija, corrupto, indicado para ser conselho do Tribunal de Contas, ou seja, corrupto, sendo juiz de possíveis corruptos. Mas tudo isso por conta do deputado estadual que nós elegemos. Dá para entender a pirâmide, né? O iceberg a que eu estou me referindo? Então, quando a gente elege o deputado estadual, a gente está mexendo em toda a nossa realidade, né, geográfica, geopolítica, social. Aí vem o federal. Quando a gente elege o federal, na Bahia são 39, nós estamos dando para ele a prerrogativa de nos representar em Brasília, no Congresso Nacional. E na mesma situação que eu me referi aqui ao Tribunal de Contas relacionado ao governador, acontece em Brasília, na relação do Executivo com o Judiciário. Porque os integrantes do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, a Corte Maior, o guardião, o suposto guardião da Carta Magna, os integrantes ali não são votados, não estão lá por uma questão técnica, eles são indicados pelo presidente. Aí se o presidente for um safado, um ladrão, um vigarista, um picareta, um calhorda, ele vai eleger seus pares para estarem lá no STF. Vão eleger seus correligionários, né? Os bandidos comparsas dele é que vão ocupar o STF e nós não vamos poder fazer nada, né? Então aí teve como causa o nosso voto para deputado federal. Mas não está vendo que eu nunca vou votar num deputado que é ligado à quadrilha de bandido, já conhecido. Que a gente pode até votar num deputado e depois ele vai se revelar integrante de uma facção criminosa na política. Isso pode acontecer, estamos vulneráveis a essa perspectiva. Mas eu já saber que tem uma quadrilha de bandido no comando do governo, aí eu vou eleger um deputado aliado a eles, eu não vou fazer nunca um negócio desse. Mas não tem absolutamente nenhum motivo de fazer isso. Porque eu conheço a correlação. Eu sei como é que funciona o jogo, sabe? Não. Eu voto até em quem não tem perspectiva nenhuma de se eleger. Mas não vou votar no sujeito que eu sei que vai para lá dizer para o presidente amém. Não, presidente, vamos botar esse canalha aí para o STF. Vamos botar esse bandido, esse corrupto no STF. Eu endosso lá, eu aprovo. E aí vai lá para o Senado e é aprovado. Senador. A gente elege, agora vão ser 2, mas cada unidade da federação tem 3 senadores. Seja de São Paulo, com 46 milhões de habitantes, seja, por exemplo, Roraima, com 1.300.000 habitantes. Independentemente do quantitativo de moradores no estado, aquela unidade da federação vai ser representada em Brasília por 3 senadores. Nós temos senadores lá que foram eleitos com mais de 20 milhões de votos, mas nós temos senadores que mal tiveram 30 mil votos. Isso é uma realidade nacional. Pois bem, agora nós vamos eleger 2. Nós temos 2 ex-governadores que são candidatos a senador. Todos 2 implicados em corrupção. Todos 2 investigados por prática de corrupção. Você acha que eu vou eleger vou ajudar a eleger essa gente? E a sorte que essa gente não tem. E a sorte que ele não tem de eu apoiar o voto. Vota que vai ter um cargo, vota que vai ter dinheiro aqui para ele, uma banana para eles. Eu vou votar contra, eu vou atuar contra, porque eu sei que esses bandidos do colarinho branco, uma vez eleitos ou reeleitos, vão parar a fazer bandalheira. Não vão legislar em benefício da população. Vão fortalecer a quadrilha de bandidos do colarinho branco a que eles pertencem. E isso eu não vou fazer. Eu não sou ingênuo. Porque ele é do meu partido. Bulufas.
É bolufas. Porque nós temos que estar envolvidos em partidos políticos. Nós temos que fazer política, nós temos que participar de política, porque tudo advém de política. Quem não gosta de política vai ter que aceitar as decisões de quem gosta de política. Então, não dá para entender. Não dá para entender um voto dado para quem já sabe que é bandido. Então, nessa eleição, para encerrar esse meu argumento, meu querido amigo e minha querida amiga, eu quero sugerir que reflita bem, que faça uma pesquisa sobre o candidato que você quer optar dentre todos que estão concorrendo. Não vá por beleza do candidato, por riqueza do candidato, por história bonita do candidato, pelo que é apresentado em sua propaganda, pelo que o cabo eleitoral fala. Vá pesquisar. O Google hoje dá para nós todas as respostas possíveis. Não há indagação que a gente faça que não esteja lá. Então veja lá, o candidato a deputado estadual fulano de tal, bota o nome dele, que vai aparecer tudo dele lá. Tudo. Coisas a favor e coisas de oposição a ele. E aí você vai discernir. Você vai botar nos dois pratos da balança coisas positivas, coisas negativas, para ter a conclusão de sua decisão. Votar no consciente. Não vote porque a festa é bonita, porque ele fez um bom carnaval, um bom São João, um bom São Pedro. Não vote porque o carro dele é um carro possante, é um carro importado. Não vote porque ele usa helicóptero. Não vote porque ele é filho, primo, tio, parente, mãe de fulano de tal. Não, vote por sua consciência, meu amigo e minha amiga. Vote pesquisando. Eu dou essa dica. Vá no Google. Vá lá no espaço busca e bote o nome do sujeito. Basta botar o nome dele que já sai a ficha toda, a vida dele toda ali, ó. Faça agora isso, pesquise. Se for para presidente, bote lá Zema, tudo de Zema. E se quiser, bote lá, oposição a Zema. E aí só saem as coisas críticas, né? Oposição a Zema. Problemas enfrentados por Zema, sabe? E os outros candidatos a mesma coisa. Pronto, você vai ter aí, ó, um discernimento sobre suas opções eleitorais. Essa é a dica de hoje. Quero agradecer a todos a audiência, pedir que permaneçam na programação da TVI, sempre nos prestigiando com sua audiência. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.